Abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 17. Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17. Esses dias, irmãos, eu tenho trazido à igreja uma série de mensagens a respeito da vida cristã. A primeira mensagem dessa série, eu falei sobre como ter uma vida religiosa exitosa. E, olhando o livro de Atos, nós entendemos que precisamos ter uma vida religiosa para ser exitosa. Ela precisa ser centrada em Cristo, na verdade e com liberdade. Em seguida, já foram duas mensagens depois, nós falamos sobre o desafio de seguir a Cristo. E o primeiro desafio foi compreender a mensagem de Jesus. Que às vezes a pessoa está na igreja um tempão e não entende a mensagem de Jesus. E nós vimos que a mensagem de Jesus é o reino de Deus. Em seguida, no domingo seguinte, eu falei sobre o segundo desafio. E o segundo desafio foi para eu e você ter cuidado com as nossas decisões. Porque as nossas decisões, elas podem trazer muitos problemas para mim e para você. Problemas esses que às vezes a gente quer passar para outra pessoa, mas foram as minhas decisões, às vezes, que me colocaram em situações muito complicadas. E hoje, eu gostaria de refletir um pouco aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 17, e refletindo aqui sobre o jovem rico, eu gostaria de pensar hoje sobre a terceira dificuldade, ou o terceiro desafio de seguir a Cristo. O texto diz assim, Marcos capítulo 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem pode se salvar? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado por esta noite. E eu te peço, meu Deus, que essa palavra venha cair em terra boa hoje, Senhor, e venha frutificar, crescer, que nenhum mal, Deus, que ninguém roube a palavra dos teus filhos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um texto difícil. O texto do jovem rico e do tratamento das riquezas é tratado por Marcos, capítulo 10, é tratado por Mateus, capítulo 19,
e é tratado por Lucas capítulo 18. E por incrível que pareça, as narrativas, os evangelhos são sinótipos, né? Mas a narração de Mateus tem algumas coisas a mais da narrativa de Marcos e de Lucas. Eu poderia ter escolhido o texto de Mateus, por quê? Porque Mateus, ele viveu esse momento aqui. Ele estava lá no dia que isso aconteceu. Marcos, não, Marcos já foi discípulo depois. E o Lucas, depois dele ainda. Eles fizeram um levantamento e escreveram essa história. Diferente de Mateus, que estava lá. Só que a narrativa de Mateus tem uns detalhes um pouquinho diferentes da história. Por isso eu escolhi falar sobre esse texto, mas baseado no que Lucas e no que Marcos disse. No decorrer da história, eu te aponto as diferenças. Este jovem aqui, e a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que ele era jovem para a cultura judaica. Tá? Eu, às vezes, conversando com o Max, ele me liga, eu falo, e aí, jovem? Né? Ou o Coca me liga, eu falo, e aí, jovem, como é que vai? O jovem que nós tratamos aqui é diferente do jovem lá da época do judeu. Para o judeu, um homem, ele era considerado jovem enquanto ele não alcançava os 40 anos de idade. Enquanto ele não alcançava os 40 anos, ele ainda era considerado um jovem. Então, quando ele fala aqui do jovem rico, não pense que é um gurizinho de 15, 13 anos, não. Né? Ele está falando de uma pessoa que já era bem de vida, a Bíblia não diz como, que provavelmente era, além de ser rico, poderoso dentro da cultura judaica também, alguém que tinha um status no meio deles. Frequentava a sinagoga, então provavelmente tivesse um casamento também, e um homem de posição social. E este homem, que é chamado do jovem rico, Jesus está caminhando, ele se aproxima de Jesus, versículo 17, ele corre ao encontro de Jesus. Já destaco isso de maneira maravilhosa na vida desse homem. Esse homem correu atrás de Jesus. Ele foi atrás de Jesus, ele não queria que Jesus viesse atrás dele. Ainda no versículo 17, o texto diz que este homem se ajoelha diante de Jesus. Olha, só coisa boa esse rapaz estava fazendo. Ele corre até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, ele fala assim, ó, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Olha só, ele corre até Jesus, ele se ajoelha aos pés de Jesus, ele chama Jesus de bom, ele chama Jesus de mestre. Então ele, com certeza, ele tinha sua vida pautada na religião. E mais, ele não se aproxima de Jesus para dizer assim, Senhor, como eu faço para ganhar mais dinheiro? Ele não se aproxima de Jesus para falar, como eu faço para minhas riquezas continuarem? A pauta dele com Jesus não era sobre teologia da prosperidade, a pauta dele com Jesus não era sobre libertação, a pauta dele com Jesus não era sobre livre-arbítrio e predestinação, a pauta dele com Jesus não era se ele era o Messias ou não, a pauta dele com Jesus era como eu faço para ter a vida eterna. Uma pauta maravilhosa, irmãos, que todo crente deveria ter essa pauta, ter isso em mente. Os crentes falam sobre predestinação, sobre livre-arbítrio. Os crentes falam sobre a união hipostática do verbo que se fez carne. Os crentes falam do grego, do hebraico, né? E de um monte de coisas mais. E tratam de tantos assuntos e discutem sobre tantas coisas. E às vezes não perguntam sobre a pauta do vida eterna. Como eu faço para ter a vida eterna? Era uma pauta maravilhosa. E eu disse aqui para os irmãos, o Marcos e o Lucas, eles falam que esse rapaz chegou e disse assim, bom mestre. O Mateus fala diferente. O Marcos e o Lucas diziam assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna?
O Mateus, ele diz assim: mestre, o que eu faço de bom para herdar a vida eterna? Vai dar uma diferença um pouco aí na pergunta, né? Um, ele está falando, ele está chamando Deus de bom, Jesus de bom, e outro, ele estava perguntando o que ele faria de bom para ter a vida eterna. A pauta hoje também não é essa, mas o que eu quero te dizer é que ele conhecia que Deus era o mestre, ele tinha Jesus como mestre, ele sabia da bondade, e ele sabia que era com Jesus que ele poderia esclarecer aquelas dúvidas. Não era com a religião, não era com os fariseus, não era com os sacerdotes, não era com ninguém de lá, era com Jesus, e a pauta dele era maravilhosa. Interessante, irmãos, pouca gente já me perguntou isso, sabia? Disse, pastor, como é que eu faço para ter a vida eterna? Pergunta sobre um monte de coisa. Pergunta sobre relacionamento, pergunta sobre o que pode e o que não pode, pergunta sobre a vida conjugal, pergunta se pode beber ou se não pode, pergunta se pode ou não pode comer comida com sangue. Mas poucas pessoas chegaram para mim e falaram assim: ô Breno, ô pastor, como eu faço para ter a vida eterna? E a pauta desse homem era maravilhosa. Ele chega lá e ele traz essa pauta, e aí Jesus olha para ele, e primeiro ele diz no versículo 18: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom. Só tem um, e esse é Deus que é bom. Aí ele diz no versículo 19: você conhece os mandamentos? Aí ele vai lá: não mate. Não mate está relacionado ao meu relacionamento com Deus ou ao meu relacionamento com as pessoas? Com as pessoas. Não mate. Eu não mato as pessoas, né? Aí ele diz: não adultere, não cometa adultério. Está relacionado com Deus ou com as pessoas? Com as pessoas. Aí ele diz: não furte. Pessoas, né? Não dê falso testemunho. Pessoas, né? Não defraude ninguém. Pessoas. Honra seu pai e sua mãe. Pessoas. Todos esses mandamentos são dos 10 mandamentos? Pegadinha boa agora, hein? Pergunta de gincana bíblica. Não são. Tem um aqui que não é. Qual? 5 segundos. Não defraude ninguém. Não está nos 10 mandamentos isso aí. Não, pode ir lá em Deuteronômios 20. Esse não defraude ninguém não está nos 10 mandamentos. Mas você vai encontrar lá em Levíticos 19, 18, falando sobre isso, né? Alguns mandamentos, alguns textos de Levíticos trazendo isso daqui, mas esse não está lá nos 10 mandamentos. Mas ele não falou em nenhum momento aqui, né? Você conhece os 10 mandamentos? Ele falou assim: você conhece os mandamentos? Né? E aí, então aqui ele fala: ó, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém e honra teu pai e tua mãe. Ele fala quantos mandamentos? 6. Os 6 são relacionados a quem? A eu e as pessoas. Os 6. Por quê? Porque lembra que eu já falei para os irmãos que os 10 mandamentos, eles são relacionados a eu e as pessoas, e eu e Deus. É só isso. Por isso que amar a Deus e ao próximo é a lei e os profetas. Porque falam o quê? Eu e as pessoas, eu e Deus. É por isso. Então, ele fala 6 mandamentos. Versículo 20. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Irmãos, que coisa linda. Você dizer para mim assim: pastor, isso aí eu tenho observado desde criança. Tudo bem. O cara estava dizendo era para Deus, para Jesus. Ele falou: mestre, isso aí que tu está dizendo, eu tenho observado, e desde a juventude. Desde moleque eu observo isso daí. Desde moleque eu sei o que é isso. Desde moleque eu cumpro cada um desses aí. Cada um deles. Jesus, versículo 21, olha. Jesus olha para ele com amor. Olha, irmãos, a vida desse homem era invejável. O cara era rico, o cara era jovem, o cara correu atrás de Jesus, o cara se prostrou em Jesus, o cara chamou Jesus de bom, falou: bom mestre. A pauta dele era sobre vida eterna. Ele perguntou, ele conversou com Jesus
Jesus falou, tu conhece os mandamentos? E ele disse quais? E Jesus falou 6. Ele falou, esses 6 que tu falou aí, ó, eu cumpro desde a mocidade. Invejável o currículo desse cara. Invejável. E aí, irmãos, Jesus agora, no versículo 21, Jesus olha para ele com amor. Além dele ter tudo isso, ele ainda foi amado por Jesus. Olha só. Ele tinha todas essas qualidades maravilhosas e ele foi amado por Jesus. E Jesus, amando-o, disse: só uma coisa falta a você. Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que você tem. Versículo 21. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Olha só. Jesus conversou dos mandamentos, o cara se prostrou, o cara adorou. E aí Jesus falou, só está te faltando uma coisa. Você vai agora vender tudo que você tem, pegar o dinheiro, não traga para a igreja não. Dê para os pobres. Quando tu terminar de distribuir tudo, tu volta e me segue. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que dá a entender na narrativa do Mateus, do Marcos e do Lucas, quando ele se retira triste, é que ele não conseguiu fazer aquilo. Ele não conseguiu vender tudo, dar o dinheiro. Ele achou muito pesado, achou muito difícil. E aí, irmãos, durante toda essa conversa aqui, ninguém se intrometeu. Ninguém. Ficaram todo mundo ouvindo aquilo. E a pergunta que eu destaquei que aquele rapaz fez foi: o que farei para herdar a vida eterna? Depois que tudo isso acontece, versículo 23, Jesus olha ao redor para os discípulos e diz assim: como é difícil, versículo 23, para os que têm riqueza, entrar no reino de Deus. E aí ficou mais uma vez aquele silêncio, irmãos. Porque Jesus tinha discípulo rico. Destaco aqui para os irmãos, pelo menos, José de Arimateia, senador. Destaco aqui Lídia, vendedora de púrpura e linho fino. Destaco aqui as mulheres, incluindo a mãe de João Marcos, Marcos que escreveu esse texto, que era uma das mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, que tinha uma casa grande e que eles se reuniam muitas vezes lá para orar. Ele era sobrinho ou primo, talvez primo, de Barnabé, que ficou conhecido como, ele foi o primeiro que vendeu a propriedade e deu no pé dos apóstolos, em Atos capítulo 4. Eles tinham riquezas, eles tinham posse. E aqui, irmãos, o texto diz, Jesus fala, olha como é difícil os que têm riqueza entrar no reino de Deus. E aí, versículo 24, os discípulos estranharam essas palavras. E Jesus insistiu em dizer, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Só que agora ele não disse que era das riquezas, né? Olha só. No versículo 23, ele disse, como é difícil quem tem riquezas entrar no reino. No versículo 24, os discípulos falaram, e agora, como é que é isso? Aí no 24, quando ele explica, ele diz, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Sabe por que ele diz assim, no 24? Porque ele está falando, é difícil para o rico, é difícil para o pobre, é difícil para o orgulhoso, é difícil para o mentiroso, é difícil para o adúltero. Eu falei contigo sobre riqueza, porque o problema contigo era sobre riqueza. Mas o que eu quero dizer para vocês, meus discípulos, é que é difícil entrar no reino. É isso que ele estava falando. No versículo 24, ele deixa claro, olha, é difícil entrar no reino de Deus. Aí ele fala no versículo 25 assim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha que exagero, né, irmãos? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico
no reino de Deus. Sobre esse versículo 25, eu tenho 3 coisas rápidas para te dizer aqui. O texto está dizendo da dificuldade que é. É isso que ele está falando. Da dificuldade que é. Mas, na época de Jesus, tinha um ditado que era assim: é mais fácil um elefante passar no fundo de uma agulha do que você fazer isso. Existia esse ditado. No meio dos filósofos, tinha esse ditado. Mas Jesus não usou a palavra elefante, ele usou a palavra aqui, está dizendo aqui, camelo. Aquele animal grande, né? Um dos animais mais altos que tem, né? Tirando, para a época deles lá, de meio de transporte, era sem dúvida o mais alto, né? Mas também tem uma outra história que diz que tinha uma porta na entrada de Jerusalém que ela era num formato assim de um U, né? E ele chamava de porta de agulha. O fundo da agulha tem o formato do U assim, né? E era a porta de agulha. E ela era mais baixa, para não ter que abrir o portão da cidade, e aí um monte de homem rodar e abrir o portão e entrar pelo portão principal. Tinha uma porta menor, que era a porta agulha, só que camelo não passava por ela. Mas aí, às vezes, o preguiçoso não queria mandar abrir o portão e queria passar o camelo pela porta agulha, que era uma porta menor, e aí ele disse: é mais fácil passar um camelo na porta agulha lá, que era difícil, era complicado passar o camelo na porta agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Poderia ser isso também. Mas tem uma terceira ainda. A palavra camelo, na tradução do grego, ela é muito próxima de uma palavra chamada corda, no grego. Troca só uma sílaba, e camelo se torna corda. E os navios, quando eles iam ficar ancorados num porto, ele pegava aquela corda, né, que tinha, e prendia ele na agulha, que era um lugar para o barco não se soltar e ir embora. Aquela madeira onde ia amarrar ele, é uma agulha, que era conhecida também. E eles pegavam a corda e prendiam, só que com força, ali na agulha, para que o barco não se soltasse. Tem essas 3 teorias aí sobre isso. E qual é a certa? A certa é que é muito difícil passar um camelo na porta pequena, é muito difícil um camelo entrar no fundo de uma agulha, e é muito difícil colocar corda para prender um barco. Ele estava falando sobre a dificuldade que era. Só sobre isso. Então, sobre qual é o melhor exemplo a ser dado? O que a gente entende melhor. O que a gente entende melhor. É difícil colocar um pé num sapato apertado. É difícil colocar numa... Eu olho pessoas com a calça, eu fico pensando assim: meu Deus, como ele entrou dentro dessa calça, né? Como ele coube dentro desta blusa. Então, eu posso dar outros modelos para falar sobre a dificuldade que era aquilo. E quando ele fala sobre essa dificuldade e essa luta, os discípulos ficam admirados no versículo 26. Eles ficam muito admirados e dizem: sendo assim, quem pode se salvar? Irmãos, aí aqui eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta foi feita pelo jovem rico. Qual foi a pergunta? A do jovem rico. Bom mestre, o que eu faço para quê? Para ter a vida eterna. O que eu faço para herdar a vida eterna? Foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta agora aqui é: sendo assim, quem pode se salvar? 2 perguntas. Aqui foi os discípulos, aqui foi o jovem rico. O jovem rico, quando pergunta assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Sabe por que ele pergunta assim? Porque ele tinha certeza que se tinha alguém que merecia a vida eterna, era ele. Quando ele diz assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele tinha certeza que ele tinha todas as características. Eu corro para Jesus, eu me prostro, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é mestre, eu cumpro os mandamentos desde a minha mocidade, eu sou uma pessoa que vivo diante dEle, eu cumpro tudo o que Ele me manda, eu faço o que Ele quer que eu faça. Se tinha alguém que achava que era salvo, era o jovem rico.
E a outra pergunta, o discípulo fala assim: eita, então quem se salva? O discípulo tinha certeza que o jovem rico era alguém que deveria ser salvo também. E quando ele viu, se o cara que se prostra, que é rico, que corre para Jesus, que sabe que ele é bom, que sabe que ele é mestre, que guarda todos os mandamentos, que a pauta dele é a vida eterna, se esse cara não vai ser salvo, então quem é que consegue? Então quem é que consegue esse negócio? As perguntas são semelhantes, irmãos. A primeira pergunta, ele tinha certeza que era salvo, pelo que fazia. E a segunda pergunta, ele falou: eita, ele que faz isso tudo, não é? Então quem é? Quem é que vai conseguir? Quem é que vai alcançar essa vida? Na verdade, a dúvida dos dois era a mesma. Era a mesma. Eles não entendiam como alcançar essa vida eterna. O jovem teve coragem de falar. Os discípulos ficavam lá sem entender nada. E iam ficando, iam vivendo, e estavam diante dele lá. E Jesus responde no versículo 27. Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível. Contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Porque para Deus tudo é possível. Estamos aqui diante de um grande desafio na vida cristã. Se o primeiro era entender o reino de Deus, e o segundo era falar sobre as minhas escolhas, o terceiro desafio, e é um grande desafio da vida cristã, é descobrir quais são as regras que eu tenho que cumprir. O que eu preciso fazer na minha vida cristã? Qual é a ética que tem que ser pautada? Como é que é? Eu tenho que ser criacionista ou da teoria da evolução? Como é? Como é? Eu posso ou não acreditar em vida fora da Terra, em extraterrestre? Como é? Eu sou crente, eu posso ou não tomar vacina? Como é? Eu sou crente e eu posso beber? Como é que é esse negócio de não se embriagar? Socialmente pode, mas socialmente é quantas vezes por semana? Como é? Quais são as regras que eu tenho que viver? Eu posso ter TikTok e fazer dancinhas e imitar um pessoal assim diferente? Ou eu não posso? Como é que é isso? Eu posso usar uma bermuda ou eu não posso usar uma bermuda? Eu posso ser um torcedor fanático do time que vou para o estádio e curto e vivo isso ou não? Eu posso ir para o cinema ou para o teatro ou para outras expressões do meio, né? Porque se eu for falar de cultura e de artista aqui, como aqui no Acre nós temos poucas opções, o cara aqui vai para o cinema. Uma vez ou outra aparece um teatro, e o teatro pode. Tá, e se o Djavan vier, eu posso ou não? Aí eu estou diante do desafio do jovem rico. E o desafio do jovem rico era: quais são as regras do reino? Qual é a ética cristã que eu tenho que ter? Como eu tenho que me comportar? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o caminho que eu trilho? Qual é o objetivo da minha vida? O jovem rico fazia um monte de coisas. Mas o que ficou claro no texto é que a vida cristã não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. Porque se depois ele desse tudo para os pobres, eu acho que ia falar: agora só te falta mais a segunda coisa. Aí ia vir outro problema. Aí depois que ele fizesse a outra, agora te falta mais uma. Ele já não matava, já não roubava. Ele já honrava pai e mãe. Ele já era uma pessoa linda. Mas ainda faltava algo para ele.
Porque não é pelo que eu faço, mas também não é pelo que eu sou. Ele era bem-sucedido, ele tinha riquezas, e normalmente é assim, né? Já falei até para os irmãos. Eu era recém-casado, o cara arrombou lá em casa, né? E levou um monte de coisa e tal. Aí um irmão falou para mim, pastor, tem que ver como é que está o altar aí, né? Porque o ladrão entrou lá, o altar e o ladrão, eu fiquei pensando, né, o que tem a ver, né? O altar e o ladrão lá em casa. Não é pelo que eu sou, o cara era bem sucedido, o cara estava bem, o cara estava por cima. Então não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou. E ele segue as regras desde criança. Então também não é pelas regras ou legalismo que eu vivo. Isso pode, isso não pode, isso vai, isso não vai. Isso não é pelas regras da igreja. É porque teve um tempo que quem é mais antigo comigo sabe, eu não permitia nem boné dentro da igreja. Aí agora eu permito. Deus mudou? O cara viesse sem Bíblia para a igreja, meu irmão. Falava, volta, o que tu veio fazer aqui? E o cara voltava, ia pegar a Bíblia e voltava. Aí agora eu deixo o cara vir celular, sem celular, ele lê na tela. Deus mudou, fui eu que mudei. Ou as regras da igreja não tem nada a ver. Ou as regras da moral não tem nada a ver. Como assim as regras da moral? Se você... por que você não faz aborto? Porque no Brasil é crime? Então quer dizer que se você for morar na Holanda você faria? Por que você não fuma maconha? Não, porque no Brasil não pode, não sei o quê. Se você for morar mais uma vez você está na Holanda, ou outros países que pode. Bater um papo, a gente fumar maconha e tal. É ruim que o YouTube derruba quando eu fico falando essas coisas. Aí o vídeo não tem visualização, né? Aí tem que cortar nessa hora aí. Aí, lá poderia e aqui não. Na Alemanha, os irmãos se reúnem, tomam uma cervejinha, a cervejinha lá é quente, não é gelada, né? Eles se reúnem ali, está todo mundo junto. São questões morais que eu tenho que cumprir, de que é certo, de que é errado, do que pode, do que não pode. São questões denominacionais que são corretas. Por exemplo, se você não for batizado por imersão, seu batismo não presta, porque os batistas batizam assim, se não for assim, o batismo não tem serventia, eu tenho que lhe batizar de novo, porque os anabatistas faziam isso, e foi assim a história. É por isso, são questões denominacionais que resolvem isso. Não é porque aqui nós somos batistas e aqui nós realizamos a ceia do Senhor ultra restrita e somente membros dessa igreja podem ceiar, os outros não podem ceiar. Você fica aí, mesmo sendo meu irmão, e a gente não pode participar por questões denominacionais. Estamos diante do maior de todos os desafios. Quais são as regras que eu preciso viver? Quais são as regras que eu tenho que ter? O que me habilita como homem de Deus e o que me desabilita como homem de Deus? O que me habilita como uma mulher de Deus e como me desabilita como mulher de Deus? Era diante disso que esse jovem estava. E eu fui para os extremos do pecado. Mas agora eu particularizo, falando sobre os pequenos sacrifícios que são feitos. Vou para a igreja todo domingo. Tenho que chegar lá no horário. Tenho que participar disso. Tenho que fazer aquilo. Tenho que contribuir com aquilo outro. Tenho que ir para outros lugares. Quero te dizer que existem coisas que precisam ser feitas, mas que a maioria dos sacrifícios, eles são inúteis. A maioria dos sacrifícios são inúteis.
Oséias capítulo 6, versículo 6. O profeta vai falar: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus recita isso quando ele está sentado com pecadores e o pessoal critica ele. E ele fala: se vocês entendessem, misericórdia quero e não sacrifício, não falariam sobre isso e sairiam era anunciando isso que eu estou falando para vocês. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles foram atacados pelos amalequitas, lembra? E Deus jurou: eu vou acabar com os amalequitas. Saul foi escolhido rei. E Deus fala para Saul: mata todos os amalequitas. E ele vai matar os amalequitas. Lá no meio dos amalequitas tinha um povo morando junto com ele, que eram os queneus. E o Saul manda a mensagem: queneus, vão embora, porque vamos matar todos os amalequitas. Saul foi o quê? Foi misericordioso com os queneus e deixou eles ir embora. Eles foram embora. Quando eles foram embora, ele foi e foi matar os amalequitas. Só que ele não matou o rei e não matou as melhores vacas e os melhores bezerros, as melhores ovelhas. E não matou por quê? Não matou porque ele disse: o rei e as melhores ovelhas e as melhores vacas eu vou oferecer ao meu Deus. Coisa linda, irmãos. E ele foi misericordioso com o rei e com aquele melhor para oferecer para o seu Deus. Quando Samuel se aproxima, Samuel fala: você não matou os amalequitas todos? Ele: matei sim. E esse barulho de ovelha que eu estou ouvindo? O que aconteceu? Deixa eu te contar. É que eu peguei o rei, poupei o melhor do gado, poupei o melhor das ovelhas para oferecer para Deus. Uma coisa linda. Ele falou: mas Deus te falou o quê? Que era para matar todo mundo. Ele não gosta mais de você. Ele deu as costas para você. Não está mais sobre ti a bênção do Senhor. E Deus vai levantar um rei que é segundo o coração dele. E Samuel dá as costas. Ele fala: pelo amor de Deus, desce pelo menos comigo, porque senão vai todo mundo ficar contra mim. Ele escreve lá em Samuel capítulo 15, que obedecer é melhor do que sacrificar. Lembra? E aí quando Davi peca no Salmo 51, ele fala assim: se tu te agradasse de sacrifício, eu faria para ti. Matava o tanto de ovelha que fosse preciso. Mas não é disso que tu se alegra. Tu te alegra de um coração contrito e quebrantado. Meus irmãos, eu quero te dizer, em nome de Jesus, que os maiores sacrifícios são inúteis se o coração não estiver em Deus. Os maiores sacrifícios são inúteis. O cumprimento das regras são inúteis. Passar o dia, a madrugada, ter o joelho marcado, ser o que mais faz, o que mais fez. Todo sacrifício, a maioria dos sacrifícios são inúteis se o seu coração não estiver diante de Deus. O que Deus queria daquele jovem não era: o jovem está cumprindo tudo. Eu sou o que faz tudo. Tu faz tudo, querido. Então vende tudo que tu tem aí e dá para os pobres e vem. Tudo. Não, tudo algumas coisas. É tudo mais ou menos. Você faz tudo mesmo. Então larga, eu não tenho nem onde colocar minha cabeça, as raposas têm. Vai me seguir desse jeito? Eu te seguirei, mas vou me despedir do papai. Não, papai deixa que morto, enterra seus mortos. Vem e me segue. Irmãos, o que Deus quer dos seus filhos é filhos que têm um coração inteiramente dedicados para Ele, inteiramente dados a Ele. Deus não quer filhos que dão dízimo para Ele. Deus quer filhos que dão tudo para Ele. Tudo. Não, eu não posso te ajudar porque esse mês eu já dei o dízimo. Como assim? Eu não posso te ajudar porque esse mês eu já te dei o dízimo. Deus quer filhos que são capazes de fazer tudo. Não, mas eu dou o dízimo de tudo. Dou o dízimo assim, não sei o quê, porque acontece isso, eu dou. Regras. Sacrifício. A gente fez o novo envelope do dízimo ali. O envelope anterior, ele dizia assim,
E depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu. O cara fica animado com esse versículo, né? O cara está dando ali, ó, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, o cara coloca. Eu mudei o versículo agora. O versículo é agora, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. A partir de hoje o novo vai ser esse, né? Eu tirei o sorriso do envelope, né? E eu coloquei a responsabilidade que está sobre ele agora, não com tristeza e nem com constrangimento. Irmãos, os maiores sacrifícios são inúteis. É preciso estar com o coração em Deus. O maior desafio da vida cristã, depois de entender que é sobre um reino, das minhas escolhas, o maior desafio é cumprir as regras com o coração em Deus. Esse é o maior desafio. Eu cumpro as regras com o coração em Deus. Sabe por quê? Porque, não, eu tenho um coração em Deus, mas eu mato. Não, calma aí, irmãos. Eu tenho um coração em Deus, sou o maior adúltero do bairro, todo mundo sabe na minha família que sou o maior adúltero, mas o importante é que o meu coração está em Deus. Não é isso. É cumprir as regras, mas estar com o coração completamente em Deus. Estar com a vida completamente em Deus. Os sacrifícios não são ruins, mas a maioria deles são inúteis, porque o coração está longe de Deus. O presidente do Flamengo, o Landini, os títulos que o Flamengo ganha, depois ele faz, paga promessa, ele anda 50 quilômetros. Ele às vezes vai do Leme ao Pontal, sobe lá e vai numa igreja lá pagar a promessa. Está dando certo, que ele continue fazendo as promessas dele lá, né? Então que ele continue lá. Mas, irmãos, para a vida eterna, não serve para nada. Não serve para nada para a vida eterna. O sacrifício, ele precisa estar com o coração diante de Deus. Com o coração diante de Deus, eu descubro que eu posso viver com verdade e com liberdade. Com o coração diante de Deus, eu descubro como eu posso viver um cristianismo lindo, como eu posso viver uma vida na presença de Deus. Mas essa vida de um coração diante de Deus é disposto a dar, é disposto a servir, é disposto a contribuir. Olha, esse cara aqui, os 6 mandamentos eram sobre o quê? Lembra? Sobre pessoas. Lembra? Que os 6 mandamentos eram sobre pessoas. E Jesus pediu para ele o quê? Vende o que tu tem e dá para quem? Para os pobres. Era sobre o quê que Jesus estava pedindo? Ele estava dizendo assim, tu se acha tão bom e que tu faz tudo para as pessoas. Eu vou te mostrar que não é desse jeito. Não é desse jeito. Não é porque você não mata, não rouba, não adultera, que você é melhor do que aquele outro ali, não. Você não é melhor do que o da direita ou da esquerda. Você não é melhor. É por isso que o apóstolo Paulo dizia assim, e os pecadores aqui, eu sou o maior de todos eles. Eu sou o maior de todos os pecadores. Mas eu também sou o que oro mais em língua do que todos também. Dos apóstolos, eu sou o que mais prega também. E eu sou o apóstolo dos gentios, porque eu vou anunciar para os gentios. Mas eu também sou o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos servos. Eu sou o maior. Então, olha, o grande desafio da vida cristã é viver as regras com um coração diante de Deus. É viver o que eu preciso viver, mas o meu coração não mudar da presença de Deus. É tratar bem as pessoas, é cuidar do próximo. Não tem como um cristão odiar alguém, irmãos. Não tem como. Não tem como. Eu estava participando essa semana de um curso que é voltado para a justiça restaurativa. E o curso é sobre círculos de construção de paz. E são núcleos que você monta com o agressor e a vítima e para construir a paz. E uma das coisas que fala sobre tirar o julgamento, né, sobre a pessoa, sobre o acusado, sobre aquilo, porque ele também é uma pessoa.
Lá fora, eles estão descobrindo que se restaura pessoas, que se renova pessoas com perdão, com amor. Não era um curso de igreja, não, irmãos. Era um curso de justiça. Era um curso da área do direito. Era um curso sobre restaurar pessoas que passaram por crimes, ou por violências, ou por muitas outras coisas. E assim precisa ser na minha vida e na sua vida. O perdão, o amor. Não se vive evangelho. Para de dizer assim, irmãos, eu sou a igreja. Não existe eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Não existe igreja sozinha. Não existe igreja sozinha. Não, eu sou a igreja. Como não? É um corpo de muitos membros. É um corpo que precisa ser todo ajustado. É uma vida diante de Deus. Por isso, de tudo que você tem para guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração para que você não se perca de Deus. Guarda o teu coração para que você não saia do que Ele quer para você, da vida que Ele tem para você, do que Ele tem guardado para você. As regras não têm que ser jogadas fora. Até porque o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam é que tomam posse, ou que se apoderam dele. Mas o esforço e o sacrifício de nada adianta se o meu coração estiver longe de Deus. Não adianta. Eu quero orar com você. Fica de pé, aí onde você está. Tem uma canção que ela diz assim, o refrão dela diz assim, atrai o meu coração. Ela é em ré. Atrai o meu coração. E ela começa dizendo assim, Senhor, Tu és a minha vida. Tu és a minha vida, Tu és o meu tudo. Tu és o meu Deus. E, irmãos, o que nós precisamos todo dia é ter o nosso coração atraído para a presença de Deus. Porque senão a gente se perde. A gente anda pelo monte de caminho, pelo monte de lugar, e a gente se perde de Deus. Vem para a igreja, tem Bíblia, dá dízimo, não sei o quê, evangeliza, contribui, mas às vezes o coração está longe de Deus. Não se perda de Deus. Coloque sua vida diante dEle e peça para que Ele venha lhe chamar para perto dEle todos os dias, para que você venha servi-lo. Feche os teus olhos.